vida. O problema da sociedade não é crack, não é droga, não é maconha, não é prostituição, não é qualquer coisa desse tipo. O problema da sociedade é distração. O jovem distraído é um jovem nas mãos do diabo. Alguém que não tem meta, alguém que não tem alvo, alguém que não tem foco, alguém que não tem propósito, alguém que não tem isso. Quando eu penso que o Espírito Santo, Ele quer fazer algo na igreja, então nós precisamos entender que o primeiro ponto e o princípio é: nós precisamos estar atraídos e deixar a distração de lado. Marque isso no teu coração. Não deixe a distração entrar no seu coração por nada. Poderia usar exemplos da palavra de pessoas que se distraíram e perderam coisas valiosas de Deus. Bom, antes de pregar, sou Lucas, me apresentar. Sou Lucas, sou de Criciúma, sou pastor, tenho 25 anos de idade, sou jovem. Desde os 15 anos eu vivo nessa vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Os meus avós têm 56 anos de ministério. Toda a família, nós somos em 14 pastores. Tios, avós, pais, todos estão envolvidos. Então eu não caí de paraquedas, a gente não está por aí. A gente tem a bênção. A gente está debaixo de uma direção de Deus. Minha vida, ela se resume antes de... Eu queria que você abrisse Marcos capítulo 7. Mas antes de falar um pouquinho, eu quero contar aquilo que Deus está fazendo. Eu queria contar um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade. Eu sei que aqui é uma igreja jovem, uma igreja aí dos seus 20 e poucos anos, amém? Amém ou não amém? Eu ia falar algo aqui, mas tudo bem. Até 100 anos é jovem, amém? Mas eu tive um contato profundo com o Espírito Santo quando eu tinha os meus 18 anos. Mas com os meus 15, eu sempre fui um adolescente meio doido, meio rebelde. Lá com meus 12, 13, 14 anos, eu sempre fui meio doidinho. Eu sempre toquei teclado, piano, bateria, desde os 6, 7 anos de idade. Então eu sempre fui envolvido em imperativo, sempre doido. E minha mãe sempre orando, meu pai. Eu tenho mais 2 irmãos, um de 22, um outro de 18. Ambos estão no ministério também. Um de 22 é pastor dos jovens já também. E o de 18 já está no ministério, toca com a gente lá na igreja, guitarrista. Jogador também profissional. E falo para vocês, toda a família é envolvida nisso. Mas eu sempre fui meio doido. Quando eu completei os meus 15 anos de idade, pastor, os meus pais, meu avô, inclusive ontem eu estava com meu avô ainda, eles começaram a falar assim para mim: ó, Lucas, Deus, ele tem filhos, ele não tem netos. Você pode ser filho de pastor o que for, você precisa tomar uma decisão. Não é porque o seu avô é pastor, seu pai, você tem que tomar uma decisão por você. Mais tarde eles falavam assim: olha, Lucas, posso descer, pastor? Eu estava descendo. Mas eles começaram a falar: ô Lucas, essa ministração é poderosa. Mas eles começaram a falar assim: Lucas, o Espírito Santo é real. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele fala. Ele ouve. Ele chora.
Ele se alegra. E eu ficava pensando aquilo, mas como? O Espírito Santo vai ser real como eu? Não tem lógica. Só que aquilo começou a despertar uma fome e uma sede tão grande em mim, que de doidinho que eu era, eu comecei a ficar doido pelo Espírito Santo. Então, é 880, né? Eu era radical, eu comecei a ficar radical com ele. Então, eu estava em casa, eu passava a maior parte no quarto, lendo a Bíblia, eu ficava 6, 7 horas ali, ficava procurando, será que ele vai entrar aqui? Será que ele está aqui? 15 anos, um adolescente. De repente eu ia para a sala de aula, e sentado lá na cadeira lá, eu ficava pensando, será que ele vai entrar aqui na sala? Na minha mente era isso que vinha. Ele é uma pessoa, e ele vai entrar a qualquer hora aqui. Ele vai tocar em mim, eu quero saber. Eu poderia contar algumas experiências de buscar o Espírito Santo. Fiz votos, tantas coisas doidas pelo Espírito, de marcar o corpo, de coisas que o povo não entende, o religioso não entende. Mas eu queria ele. Eu queria andar com ele. Cheguei um dia para minha namorada, uma namoradinha com 16 anos de idade. Falei assim para ela, eu não vou falar o nome aqui. Eu falei assim para ela, eu tô apaixonado por ele. Ela, o quê? O Espírito Santo. Eu queria passar mais tempo com ele do que contigo, coitadinha. Ela não estava entendendo muita coisa. Mas eu queria. Era isso que estava na minha mente. Na igreja, enquanto a minha mãe ministrava, eu ficava lá atrás, sempre fui tecladista. Ficava lá atrás, escondido atrás de uns 10 assim, músicos. Eu ficava, ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui. Quando eu completei 18 anos de idade, um dia eu me lembro que eu estava no quarto, depois desses dias, esses anos, 3 anos, eu estava no quarto, chorando, era um mês de junho de 2007. Chorava muito porque eu penso, eu estou 3 anos querendo conhecer o Espírito Santo, ele não se apresenta para mim, até hoje não vi ele. Eu já vou ler a palavra, só quero falar isso. De repente eu fiquei, mas será que eu comecei a entrar, eu estava entrando em depressão espiritual, porque eu queria conhecer ele, não estava acontecendo negócio, uma busca intensa e não acontecia. Mas de repente aquela tarde, não tinha ninguém em casa, meus irmãos não estavam, meus pais não estavam. Isso que eu falo não é balela, não é fantasia, não é historinha. Isso é coisa que acontece, eu sei que aconteceu com você também. Eu me lembro que num quarto, encostado contra a parede, pensando em tantas coisas, de repente o Espírito Santo entrou e mudou a minha vida. Tive um contato profundo com ele. Eu fiquei durante um tempo com ele. Ele falou uma palavra para mim, uma frase. Como você ouve a minha voz audível assim? Ele disse, Lucas. Porque eu falei para ele, por que eu fiquei 3 anos te buscando e nada aconteceu? Ele falou, Lucas, eu fiquei observando desse jeito a tua fidelidade. É sobre isso que eu quero falar. Marcos capítulo 7. Quem achou, diga amém. Diga assim, fidelidade. Diga perseverança. Marcos 7.
Posso pregar aqui, né, pastor? Eu sou assim mesmo, tá? Não tem problema, né? Tá. Marcos 7, versículo 32. Preste atenção nessa palavra que ela vai mudar a sua vida. É uma palavra rema para essa igreja, pastor. Eu sinto de Deus para vocês. Vocês são igreja, anunciando a Cristo. Você vai crescer tanto. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. E rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Isto é, abra-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Mais uma vez, você pode ler comigo mesmo na sua tradução? Vamos lá, versículo 33 já. 1, 2, 3. E tirando a... tem aqui? Então tá, é melhor aqui. 1, 2, 3. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abra-te. E abriram-se-lhes os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Que unção. Algumas coisas vai fazer com você hoje. O Espírito Santo vai fazer com você algumas coisas hoje. Só que tudo isso está embrulhado dentro de uma palavra que se chama fidelidade. A fidelidade ela é relacionada com uma aliança. Você tem uma aliança, você é fiel. Mas não é uma aliança exterior, é uma aliança interior. Todos os homens de Deus que andaram com Deus andaram em aliança. Lembre-se dessa palavra, fidelidade. Bom, Jesus andando com os discípulos, a palavra fala que trouxeram a ele um surdo, um homem era todo surdo, e falava dificilmente, a língua presa, não era gago, era um pouco pior do que alguém gago. Alguém que tinha muita dificuldade para falar. A palavra fala que trouxeram ele para Jesus. E 3 coisas aconteceram com esse homem. Eu quero que você entenda isso, é o que Deus vai fazer com essa igreja a partir de hoje. Primeiro ponto. A palavra fala que Deus, o próprio Jesus, tirou ele à parte. Havia uma grande multidão. Vamos colocar que havia ali 2, 3 mil pessoas. Ou 500 pessoas. Ou 300 pessoas, que já é um bom número. Ou 100, 200. Não sei. Mas havia uma multidão. A palavra fala que Jesus tirou ele dentre a multidão. Jesus tirou para fora. Jesus não quis que ele ficasse. Aqui eu começo o primeiro ponto. Existem coisas que a multidão não vai entender, pastor. Existem coisas que as pessoas não vão entender o que Deus está lhe dando. A palavra rema, a direção. Existem coisas que Deus vai falar contigo que as pessoas não vão compreender. A multidão não vai entender. Por isso ele tira para fora. Por isso ele tira a parte. E esse tirar a parte é um ponto número 1.
intimidade. A partir de hoje, o que Deus vai fazer com você vai começar com esse primeiro degrau, com a intimidade. Todo ano eu fico, no começo do ano, janeiro, eu fico ali 2, 3 semanas no monte. Vou lá para o Rio Grande do Sul e fico lá. Dessa vez que eu fui, Deus falou tão claro comigo. Ele falou assim, tomara que a igreja entenda, eu tenho saudades de Moisés. Eu entendi. Pessoas que saem do meio do povo, querem ficar mais com ele. Pessoas que são apaixonadas. Volte e meia nós falamos aqui, você é apaixonado, você diga palavras de amor ao Espírito Santo, diga que você ama ele. Já viu alguém apaixonado? Já viu um casalzinho de adolescente apaixonado? Já viu? O cara liga toda hora. O cara fala toda hora com a pessoa. O cara compra até um chip da TIM para falar de graça. E quando vai desligar, desliga tu primeiro. Não, tu primeiro. Não, tu primeiro. Então no 3. 1, 2, 3. Tá aí ainda. Pessoa apaixonada, a pessoa quer ficar perto. Sim ou não? Ela quer ficar próxima, ela quer estar próxima, ela quer ouvir a voz. A mulher mora 37 mil quilômetros de distância. Ele vai de a pé, ele vai de cavalo, ele pega o metrô, ele gasta tudo. Ele vai na madrugada, ele vai na noite, ele vai de manhã, ele fica 3 dias sem dormir, mas ele vai, cara, não é assim? Ah, negão, é isso aí. Pessoa apaixonada, ela quer estar perto, quer sentir o perfume, quer ficar, não precisa falar nada, só ficar olhando nos olhos. Vai entender, o amor é algo incrível. Quando você diz, oh Senhor, eu estou apaixonado por ti, será? Você pegou o telefone e falou com ele 3 horas hoje? Pastor, vou com calma aqui. Você fica 10 horas com o namoradinho, 10 horas com aquela pessoa. E quando Deus fala antes de dormir, porque está com sono. E quando vai orar já está dormindo. Deus quer te levar a um nível de intimidade hoje. A partir de hoje eu falei, as coisas vão mudar, pastor. É um divisor de água. O Espírito Santo, ele está fazendo algo aqui. Deus sinta isso. Desde que eu entrei. Tudo isso tem um nome, fidelidade, como você já sabe, mas começa com o número 1, intimidade. Deus, ele vai te tirar a parte. Ô Lucas, vem cá. Ô Marcos, vem cá. Ô João, vem cá. Deus, ele vai chamar você e te tirar a parte. Uma coisa é você, marque isso. Uma coisa é você buscar o Senhor. Outra é Ele buscar você. É o que vai acontecer com você. Uma coisa é andar com Deus. Outra é Deus andar com você. Ah, pastor, isso aí eu acho que não é heresia, hereges. Não, vamos para a Bíblia. Enoque andou com Deus. Depois de um tempo, Deus andou com Enoque e tirou ele. Deus vai fazer isso com essa igreja, com você. Quando eu falo igreja, é você. Entenderam o primeiro ponto? Tirar a parte. Ele vai tirar a parte. Sabe aquela sensação? Você está ali, de repente sente uma vontade de orar. Não é o diabo, pode certeza. Segundo, não é você também, porque você não quer orar. Para quem que sobrou? Espírito Santo. Então vá.
aquela vontade de querer buscar Ele intensamente? Intensamente. Vá. Sabe quando Davi declarou, deixa eu ficar no primeiro ponto um pouquinho aqui ainda. Sabe quando Davi declarou, lá no Antigo Testamento, depois Jesus repetiu lá no Novo: e amarás a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, coração. Ou seja, o que é amar a Deus com toda... Você ama a Deus mesmo? Vamos ver, será que eu amo a Deus mesmo? O que é amar a Deus com toda a força? Então vamos lá, força. Quando eu penso em força, eu penso em academia, por exemplo. Então eu vou para a academia e gasto toda a minha força fazendo supino, né, Jean? Toda a minha força correndo. O que acontece? Eu sou... Uma palavra dele pode gerar uma distração. Colocar os dedos nos ouvidos é isso. Ele está tapando os teus ouvidos. Ele está dizendo para você: a partir de hoje a minha voz será luz para guiar os teus passos. Você vai ser guiado pela minha voz. Não é a voz de um estranho, não é a voz de A, de B, do C lá, não. É a minha voz. É aquilo que Jesus falou, João 10. A ovelha ouve a minha voz. Eu sou o bom pastor. Quantos estão entendendo? Então você vai chegar no trabalho, não se estranhe, não estranhe. Quando você chegar para trabalhar, de repente você fala: será que eu estou surdo aqui? Eu não estou ouvindo mais ninguém. O que aconteceu? Se o povo está tudo fofocando aqui, todo mundo doido. Parece que eu estou tão atraído em Deus e distraído com o mundo que eu nem mais percebo o que eles estão falando. Ele vai tapar os teus ouvidos para algumas coisas. Uma delas, principalmente, é para a incredulidade. A palavra fala que quando Jesus entrou em Cafarnaum, por causa da incredulidade do povo, Jesus não pôde operar muitos milagres ali. Jesus, gente, Jesus. Não era profeta, não era Elias, não era Moisés. Era o próprio Filho de Deus. Quando entrou em Cafarnaum, a palavra fala que olharam para ele: mas não é filho de José? A mãe dele não é Maria? Ele não tem os irmãos dele, as irmãs que estão por aí? Incrédulos. A palavra fala que Jesus não pôde operar muitos milagres. Jesus saiu dali e disse: profeta não é honrado na sua casa. Ou seja, Deus vai tapar os teus ouvidos. Terceira coisa que Deus vai fazer, Jesus fez. A palavra fala que ele cuspiu na língua do homem, ou na boca do homem. Deus me livre. Que coisa nojenta. Que troço é esse, Senhor? Que coisa horrível é essa? Como assim cuspir? Imagina alguém... Abre a boca aí, rapaz. E aquela coisa. Deus me livre. Pastor, mostra logo a revelação, que isso está muito esquisito, esse troço aí. Por que cuspir? Não serão mais as tuas palavras, serão as palavras dele em você. 3 coisas. Ele vai tirar parte, intimidade. Ele vai tapar os teus ouvidos para algumas pessoas, para algumas situações, para algumas ansiedades. Ele vai colocar palavras no seu coração como você nunca antes pensou. De repente uma palavra nasce em você. Meu Deus, tanto tempo e agora que eu estou observando, vai acontecer com você. E quarto, a palavra fala que Jesus... Deixa eu ficar no terceiro ponto ainda. Irmãos, cuspir é uma coisa educada. Se olhar para uma pessoa e... É educado isso. Jesus, ele foi completamente ao contrário dos religiosos, da política daquela época religiosa, política religiosa, dos fariseus, saduceus.
Ele foi totalmente contrário àquilo. Não pode fazer no sábado, ele vai lá e faz no sábado. Não pode encostar em outro, ele vai lá e encosta e... Não pode ficar perto do leproso, porque a lei fala que quem fica lá perto do leproso tem que ficar fora da cidade 7 dias. Ele vai lá, encosta, abraça o leproso e diz: seja limpo, ele é limpo. Jesus é totalmente ao contrário do sistema. O sistema está andando aqui, ele vai pelo outro lado. O cuspir de Jesus significa isso. Ao contrário de um sistema que você sabe qual é, o sistema do mundo. Quando a palavra fala assim, não ameis o mundo, é o sistema, igreja. Não é as pessoas. A Bíblia fala em João 3,16, e Deus amou o mundo. Então existem 2 mundos na Bíblia. O mundo de João 3,16, que são pessoas. Você amar o mundo, ou seja, amar as pessoas. E o segundo mundo de 1 João é o sistema mundano. Sistema de pecado, de sujeira, de propina, de mentira. Sistema que vai contra Deus. Esse é o mundo que Jesus vivia contra. Por isso que ele dava ali na cara dos religiosos: vocês são raças de cobra. Eu não aguento vocês. Jesus falava isso. Não sou eu, não é o pastor. Jesus falava: eu não aguento esses religiosos. Ele disse um dia assim, ó. Como é que ele falou? Ele falou assim, ó: como que vocês vão ficar longe do fogo do inferno? É forte. Sistema. Ele ia contra o sistema. O cuspir significa isso. Ele está colocando palavras na sua boca. Ele está te dando uma direção. Ele está clareando o teu caminho. Ele está iluminando os teus passos. Ele está te dando realmente uma nova história. É uma nova fase. É um novo tempo. É algo novo. Quarto, a palavra fala que Jesus olhou para o céu e suspirou. E disse: Efatá. Que significa abre-te. Aqui entra um ponto. Jesus não estava falando para o surdo. Jesus não estava... Vem cá, jovem. Vem cá. Aqui, isso. Imagine, com todo respeito, o surdo, e com todo respeito, mais ainda Jesus aqui. Deus me livre de ser que nem Jesus. Mas imagine Jesus... De repente ele diz uma palavra, e a palavra rema para você hoje, nesse mês de abril inteiro. Ele fala que Jesus olhou para o homem, olhou para os céus, suspirou e disse: Efatá. Aqui está o ponto principal. Jesus não estava dizendo para ele, Jesus estava dizendo para os céus: tem que abrir lá primeiro, depois abre aqui. Obrigado. Abre lá primeiro, depois abre aqui. Jesus não estava falando para o surdo: Efatá, surdo, ouve agora. Não. Existem situações que coisas estão amarradas na sua vida, presas, surdez espiritual, coisa assim, que não é algo natural, é espiritual. Está amarrado, desamarra lá em cima, e é desamarrado aqui embaixo. É aquilo que Jesus, quando no barco, discípulos apavorados, ondas entrando, de repente: a gente vai morrer, a gente vai morrer.
Jesus falou, seus homens de pequena fé, vocês são tudo doido. Até quando eu vou ficar com vocês? Ela fala que Jesus olhou para a tempestade e falou, tempestade, fica quieta. Ou acalma-te. E na mesma hora o mar ficou em grande bonança. Jesus repreendeu o vento e a consequência, o mar ficar em bonança. Jesus não foi no mar, mar fica quieto, não. Quero que você entenda isso. Vento, a Bíblia fala em Hebreus, vento significa espírito. Vento, espírito é a mesma coisa. Quando a Bíblia fala que Deus vai liberar o vento, ou seja, Ele está liberando anjos, espíritos. Então vento, espírito é a mesma coisa. Quando Jesus repreende o vento, Ele está repreendendo espíritos que não queriam que Ele fosse. Na mesma hora que Ele repreendeu, o mar ficou calmo. Então, aqui é um ponto para você. Não adianta brigar com o marido. Não adianta dar-lhe pau no seu filho, adolescente, na vizinha, no tio, na sogra. Não adianta fazer aqui no mar. O mar está agitado. Não. Não adianta repreender o mar. O mar nunca vai ficar calmo antes de você repreender o vento. Vai para o trabalho, o mar está agitado, as ondas estão entrando no barco. Não adianta repreender o mar. Repreenda o vento. Entenda, o pensamento de Jesus acontece lá primeiro, depois aqui. Efatá, abra-te. Ou seja, os céus sobre a vida daqueles surdos estavam fechados. Teu filho está em drogas. Aquela pessoa que você ama está num vício, caiu naquilo. Não adianta ficar brigando com ele, não adianta levar para psicólogo. É bom, é importante, claro. Não adianta concordar com a sua oração. Esse espírito maligno que veio de onde você quer chegar, nós repreendemos ele hoje. Entenda, tudo acontece no reino espiritual primeiro, depois aqui no natural. Fique livre agora, livre. Yeah. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Efata, abre as comportas do céu. Efata, abre as comportas do céu. Yeah. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Efata, abre as comportas dos Efata, abre as comportas do céu. Efata, abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva. Yeah.
isso, igreja. Se pedirmos, Jesus virá. E o quê? Então clame, então grite, então chame por Ele. Efata, Efata.